E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Calvo Nerd trazendo mais um vídeo para vocês. E pessoal, nesse final de semana eu acabei de assistir a série What If, que estreou no Disney Plus no final do mês de dezembro. Assisti a segunda temporada. A primeira eu já havia assistido, se eu não me engano ela lançou em 2021, né? E eu terminei de assistir essa segunda temporada. E ela foi lançada de uma maneira diferente dessa vez, né? Ela foi lançada um episódio por dia, a partir do dia 22 de dezembro. E aqui eu vou deixar um pouquinho minha opinião, se eu gostei dessa segunda temporada, se eu não gostei, como surgiu essa série, né? Tudo direitinho. Então, antes de eu começar, não se esqueçam dos 4 passos do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e comenta aqui se você assistiu a série, se você não assistiu, se você gostou ou não. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar. Para quem não assistiu a série ainda, não sabe o que quer dizer What If, né? What If é a versão em inglês de IC, né? Aqui no Brasil, ela é muito conhecida para quem gosta de quadrinhos, principalmente os quadrinhos da Marvel, como O que aconteceria se, né? Então, para quem coleciona quadrinhos há muito tempo, ou já teve algum contato com os quadrinhos da Marvel aqui no Brasil, provavelmente já deve ter pego uma edição dessa nas mãos. Por exemplo, ele pega alguns eventos do universo Marvel, né, nos quadrinhos, essa série, e ela tenta explicar o que aconteceria se, por exemplo, o Wolverine tivesse assassinado o Hulk na sua estreia, né, porque, para quem não sabe, na estreia do Wolverine, ele enfrentou o Hulk, né, se o Quarteto Fantástico, quando fez a viagem espacial, não tivesse ganhado os poderes, o que teria acontecido, né? E por aí vai. Por exemplo, se o Homem-Aranha fizesse parte do Quarteto Fantástico naquela época, ele fez atualmente, né? Em alguns anos atrás, mas naquela época, se ele tivesse feito parte do Quarteto Fantástico, se, por exemplo, o Homem-Aranha, ao invés de ser um homem, fosse uma mulher, né? Então, tem várias edições, e até eu peguei uma colinha aqui para poder falar para vocês sobre cada episódio, sobre o que aconteceu, né? Então, pessoal, nos quadrinhos, a série What If foi lançada em 1977, ela começou a ser produzida, né? E ela durou, nesse primeiro momento, de 1977 a 1984, por volta de umas 50 edições, 47 para ser mais exato, né? E, assim, a primeira edição. E teve várias edições aí ao longo dos anos, né? Tanto que ela já totalizou até hoje 200 edições, né, da série What If. E o que a Disney aproveitou? A Disney juntamente com a Marvel. Eles pegaram vários desses episódios, né? Não os dos quadrinhos em si, mas usando o universo cinematográfico Marvel, né? E aí eles tentam explicar, principalmente na primeira temporada, foi dessa maneira. Por exemplo, o que aconteceria se o Homem de Ferro não tivesse construído a armadura, isso na primeira temporada, né? O que aconteceria se o que aconteceria quando o Doutor Estranho tentou reverter a morte, né, da mulher que ele amava, isso nas outras realidades alternativas, né? Então, nessa primeira temporada de What If, que foi por volta de 2021, 2020, 2021, o que eles tentaram fazer? Eles juntaram vários episódios, assim, como eu poderia falar, isolados, né? Sobre o que aconteceria, por exemplo, outro episódio que agora está vindo na minha cabeça. Se ao invés de ser o Peter Quill, né, o Senhor das Estrelas, se fosse o T'Challa, né? O Senhor das Estrelas, se ele que fosse sequestrado. Então tem vários nuances, mas tudo referente a o universo cinematográfico Marvel, né?
universo cinematográfico Marvel, UCM, junto com alguns eventos dos quadrinhos. Por quê? Nessa primeira temporada, eles usam várias dessas premissas e juntam com alguns eventos dos quadrinhos. Por exemplo, com Ultron, né? Com Thanos, né? Com a ascensão de Thanos, a ascensão de Ultron, com os zumbis Marvel que apareceu nos quadrinhos, né? Então eles procuram juntar essas realidades, né? Fazendo, assim, vários universos paralelos, né? Que não fazem parte, assim, do cânone, né? Dos quadrinhos da Marvel, para quem conhece, né? O universo da Marvel nos quadrinhos é o universo 616, né? E aí tem vários universos aí que eles exploram essas possibilidades, né? Então, pessoal, nessa primeira temporada são vários episódios que são, como eu poderia dizer, isolados, mas no final eles acabam se juntando, esses heróis que surgiram dessas realidades diferentes, né? Em torno de um inimigo comum. Então, na primeira temporada nós temos uma história com o Thor, nós temos história com o Homem de Ferro, nós temos outro episódio que agora eu tô me lembrando, que o Killmonger, né? Ao invés de ter ido atrás do Pantera Negra, se ele tivesse salvado o Tony Stark na época que o Tony Stark foi sequestrado pelos terroristas, né? Então tem várias histórias aí. Então, pessoal, essa primeira temporada, esses vários heróis dessas realidades diferentes, tem um que é muito importante, que vai aparecer agora na segunda temporada, que é a Capitã Carter, né? Que ela, ao invés de ser o Steve Rogers, que entrou no soro de super soldado, entrou na Câmara, foi, na verdade, a Peggy Carter que entrou, né? Isso no primeiro episódio, né? Que mostra dessa primeira temporada o que aconteceria se a Peggy Carter tivesse entrado na Câmara, né? Do super soldado ao invés do Steve Rogers. E aí ela virou a Capitã Carter. Tanto que ela fez tanto sucesso que ela aparece na segunda temporada agora. Então, esses vários heróis, junto com o Doutor Estranho Supremo também, que apareceu na primeira temporada, se juntam em torno de um inimigo comum, que é uma junção do Ultron com o Visão, que destrói o Thanos, né? Então você imagina uma junção do Ultron com o Visão, com as manoplas do infinito ainda. Então é muito bacana essa primeira temporada, ela tem 9 episódios, vale muito a pena. Mas agora vamos falar um pouquinho da segunda temporada. A segunda temporada, pessoal, ela na verdade não chega a ser uma continuidade da primeira. Desculpa, claro que tem vários episódios que nos remetem claramente à primeira temporada. Até tem um episódio que o próprio Vigia fala, eu não gosto muito de continuações, mas eu vou fazer a continuação desse episódio, da primeira temporada. Então, eu vou explicar agora para vocês todos os episódios, né, dessa segunda temporada e a minha opinião, se valeu a pena, se vale a pena assistir, se não vale, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro episódio dessa primeira temporada é o que aconteceria se a Nebulosa fizesse parte da Tropa Nova, né? Então, nessa realidade, Ronan, o Acusador, ele venceu Thanos, né? Lembra que ele era um lacaio do Thanos, né? Para quem assistiu Guardiões da Galáxia, mas nessa realidade ele venceu Thanos, se apossou, né, da manopla do infinito e foi atrás do planeta Nova para iniciar a destruição. Só o que aconteceu? Lembra que no filme eles fazem uma redoma em volta, né? E só que ele consegue penetrar e destruir essa redoma. Já nesse episódio, essa redoma se fechou por inteiro e ele não conseguiu entrar no planeta. O planeta ficou sitiado por volta de uns 2 anos. E desse jeito a Nebulosa fez parte da Tropa Nova. E aí é um episódio que tem tudo a ver com um lance de detetive, né? De uma investigação, que tem um traidor no grupo, ela tem que descobrir, houve um assassinato, né?
Então é um bom episódio. Não é ruim, mas assim, ele já começa sendo espaçado também, não tendo nada a ver com o final da primeira temporada, o que acontece, assim, é como se não tivesse existido a segunda temporada. Então, acaba sendo um episódio isolado. Depois do segundo episódio, o que aconteceria se ao invés do Peter Quill, quando ele foi sequestrado, né, pelos mercenários os mercenários que iriam entregar ele para o Ego, ao invés de ele ser entregue, de ele ter fugido com os mercenários, né, que onde foi que ele foi adotado pelo Yondo, tudo, né, e tudo que aconteceu no filme, ele fosse entregue para o Ego, o que teria acontecido. E aí, nesse episódio, mostra o Ego treinando ele para ser um assassino, né? E ele volta para a Terra com uns poderes assim enormes, né? Só que assim, é um episódio isolado também. E olha, um episódio que eu considerei ruim, porque aí eles fazem uma frente, né? Juntando a Capitã Carter, o Soldado Universal, alguns Vingadores para lidar com ele, mas não chega a ser um episódio bom não, viu? É um episódio bem fraquinho, pelo menos na minha opinião. Já o terceiro episódio, eu acho que é o mais fraco, na minha opinião, é o mais fraco de todos, né, da série. Eu não gostei desse episódio. É um episódio de Natal que fala assim, o que aconteceria se o Happy Hogan, né, que é o fiel escudeiro do Tony Stark, salvasse o Natal. E nessa realidade, os Vingadores deixaram a mansão, né, para o Happy Hogan cuidar, e justo, né, nessa noite de Natal, ele está cuidando da mansão com a Maria Hill, e o Justin Hammer, né, ele ataca a mansão dos Vingadores tentando roubar o soro, né, tentando roubar um frasco que contém radiação gama para se transformar no Hulk, né? Ele fala que vai dar imensos poderes para ele. Então, assim, é um episódio que tenta ser engraçado, mas para mim se perde no meio. Sim, não achei legal não, esse terceiro episódio. Já o quarto episódio é o que aconteceria se o Homem de Ferro... Para quem assistiu o Vingadores, o primeiro Vingadores, lembra que ele levou aquela ogiva nuclear, né, até o céu, né, até o hiperespaço, e lançou, né, na nave dos Chitauris para poder destruir aquela ameaça urgente. E lembra que ele caiu, né, tudo, e foi resgatado pelo Thor. Só que naquela realidade, nessa realidade a fenda se fecha e ele acaba caindo lá no planeta Sakaar e luta contra o Grão-Mestre, né? Participa das arenas dele. Para quem assistiu Thor Ragnarok, vai se familiarizar muito com esse quarto episódio, né? Que ao invés de ser o Thor, o Hulk, né? Nesse planeta vai ser o Homem de Ferro. Assim, é um episódio também legal, mas quando você tá assistindo a série assim, esses primeiros 4 episódios assim, você olha e você fala, tá bem fraquinho, hein? Tanto que pode ser que tenha gente que desistiu aí já no quarto episódio, porque foram realmente episódios 2 mais ou menos assim bons, vamos falar isso, que foi o primeiro e o segundo, o primeiro e esse quarto do Homem de Ferro, e agora o segundo, que é o do Peter Quill e do Happy Hogan, bem fraquinho. Então, eu acredito que teve muita gente que desistiu aí no quarto episódio. Aí, pessoal, já no quinto episódio, aí sim nós entramos na continuação. Aí sim, nós entramos na continuação da Capitã Carter. O que aconteceu com ela lá no primeiro episódio da primeira temporada. E, pessoal, esse episódio
Olha, ele é muito bom, é um ótimo episódio. Por quê? Porque ele tem ação do começo ao fim. É a Capitã Carter em busca do Steve Rogers. E o que acontece? Para quem assistiu o Capitão América, o Soldado Invernal, as semelhanças são muitas. Por quê? Porque tem a Capitã Carter e, na verdade, quem que é o soldado o Soldado Invernal? É, na verdade, o Steve Rogers, não caracterizado, lógico, com a roupa do Soldado Invernal, né, tudo, mas naquela forma de robô. Então ele foi capturado pela Hydra e ele tá a serviço da Hydra com aquela roupa, né? Então é muito bacana. E ele junta também, ele faz uma junção com o filme da Viúva Negra. Então, para quem assistiu o Capitão América, o Soldado Invernal, junto com o filme da Viúva Negra, ele faz essa junção, né? E é um episódio bem legal, é ação do começo ao fim, vale muito a pena. Então, aí a série já começa a tomar outros ares, né? Já começa a melhorar bastante. Depois, pessoal, no sexto episódio, mostra o que aconteceria se, na verdade, o Tesseract tivesse caído em outro lugar, né? Ao invés de se ele tivesse caído ele caiu no planeta Terra, mas ao invés de cair em Nova York, né? Cair perto de alguns heróis que localizaram ele, tivesse caído perto do Caveira Vermelha, na verdade ele caiu lá no oeste americano, né? Numa aldeia indígena. E aqui, pessoal, é introduzida uma personagem, uma heroína que não tinha nem nos quadrinhos e nem no universo cinematográfico Marvel, que se chama Kaori. Essa heroína, ela foi introduzida, né, na série, e agora nós vamos ver se ela vai continuar sendo usada ou se ela não vai ser mais usada, ou se ela vai ser usada nos quadrinhos ou na série. Ela é introduzida, ela é uma heroína que absorveu os poderes do Tesseract. E assim, é um episódio mais de explicação do que de ação em si. É legal, tudo, mas é um episódio mais de origem, né? Então vale a pena assistir também. O sétimo episódio é um episódio também que eu considero bacana, ele é bom. É o que aconteceria se Hela, ao invés de ela, né, ter participado lá do Thor, Ragnarok e tudo, né, ter feito o que ela fez, se ao invés de ela ter sido isolada no inferno, né, que lembra que ela voltou lá no Thor Ragnarok para se vingar do Odin, se vingar do Thor, tudo, se ao invés de ela ser exilada lá no inferno, se ela fosse exilada por Odin na Terra. E aí, esse episódio mostra ela chegando na Terra e conhecendo o Mandarim, né? Então ela chega na Terra, conhece o Mandarim, conhece toda a história dos 10 Anéis. Então, para quem assistiu Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, vai se identificar muito com esse episódio, porque ele vai trazer toda essa ideia dos 10 Anéis, essa magia, tudo, né? Então é um episódio legal, assim, é um episódio bacana, tá bom, pessoal? E aí, nós estamos chegando no final. Temos o 8º e o 9º episódio. No 8º episódio, nós chegamos novamente lá na Capitã Carter, né? Só que aí, pessoal, ela foi mandada para um outro universo pelo Nick Fury, que ele precisava da ajuda dela, né? Para quem assistiu o final do episódio da Kaori, que é o 6º, mostra a Capitã Carter sendo convocada para ir para outro, né, universo. E é o universo, para quem leu nos quadrinhos, da série 1602. Então lá tem uma reunião de Vingadores, né, todos daquela época, e ela tem que participar. Está acontecendo alguma anomalia naquele universo que ele está sendo destruído. E a anomalia, para quem assistiu a série 1602, sabe que a anomalia é justamente o Steve Rogers, que está deslocado
no tempo, né? E nesse episódio, além da Capitã Carter, tem a aparição da Kaori e do Doutor Estranho Supremo também, ó, ele voltando aí. Então foram os dois personagens, Capitã Carter e Doutor Estranho Supremo, que voltaram nessa segunda temporada. E aí, pessoal, é um episódio bom, é um episódio bacana, que mostra toda essa época, né, dos quadrinhos. Então, para quem leu a série 1602, vai gostar desse episódio. E o outro episódio, pessoal, o 9º episódio e último, é a Capitã Carter junto com a Kaori contra o Doutor Estranho Supremo. Isso mesmo, ele é o grande vilão dessa segunda temporada. E ele sequestrou vários heróis e vilões de outros universos, de outras realidades. E estava mantendo eles em esferas de vidro, né? Tinha diminuído eles e mantido eles em esferas de vidros, né? Místicas. Para quê? Para ver se ele conseguia ressuscitar a amada dele ainda. Então esse episódio tem muita ação, é um episódio bem de fechamento mesmo. E aí mostra a luta da Capitã Carter e da Kaori contra o Doutor Estranho Supremo. E nisso ela acaba libertando todos os heróis, vilões. Então tem uma seleção de heróis, vilões, aí todos lutando um contra o outro. É como se fosse uma guerra secretas dentro do Arif. Terminando o episódio. Então, pessoal, vale muito a pena assistir a série. É como eu falei, os 4 primeiros episódios, se você chega lá nos 4 primeiros episódios, você vai olhar e vai falar: ah, não é muito legal não. Mas vale a pena ainda dar uma chance, porque a partir do 5º episódio a coisa engrena, tá, pessoal? Então fica aqui a minha opinião, vale a pena assistir. Tanto que se você se você não assistiu a primeira temporada e quer assistir a segunda, pode assistir tranquilamente que você vai entender tudo. Então vale muito a pena. Então fica a dica aqui do Calvo Nerd, tá bom, pessoal? Então se você não assistiu ainda, pode assistir tranquilamente, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau!